Olá, segundo ano, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre hormônios vegetais, Biologia 2, livro 4. Para isso, eu peço que você pegue o seu livro 4 e abra aqui na página 22, capítulo 13. Esse capítulo é dividido em duas partes, ok? Nós já estudamos que as plantas são seres pluricelulares, autotróficos, fotossintetizantes e que elas não necessitam apenas de luz, gás carbônico e água para fazer a fotossíntese e está tudo certo. Não, elas precisam também de macro e micronutrientes e a gente viu então como é feito o transporte desses macro e micronutrientes dentro da planta. A gente viu também a estrutura, anatomia e morfologia da planta e a gente entendeu que para que a planta chegue naquilo lá, nas diversas espécies, em tudo que ela é necessário então um desenvolvimento, um crescimento da planta. E o controle do crescimento e do desenvolvimento, ele é feito, ele é um resultado dos estímulos ambientais que essa planta recebe, que é percebido pela planta por meio de receptores, como por exemplo fotorreceptores, que absorvem luz, e daí a planta pode fazer sim a fotossíntese. Mas esse crescimento e desenvolvimento também vai ser influenciado pelo genoma da planta. Não é à toa, a gente aprendeu genética aí esse ano em Biologia 1 e a gente viu então que no genoma tem genes. Esses genes vão participar de síntese de proteínas e essas proteínas vão atuar no metabolismo da planta, controlando o metabolismo dessa planta. Quais são essas estruturas químicas, essas proteínas, essas estruturas que são produzidas a partir do genoma da planta e que podem influenciar, então, no seu crescimento e no seu desenvolvimento? São os hormônios vegetais, também chamados de fito-hormônios. Eles vão regular o crescimento da planta ou atuar como mediadores dos estímulos ambientais que são percebidos por esses receptores. Então, quando a gente falar de hormônio, o que significa hormônio? Hormônio significa excitar, colocar em movimento, estimular. Então, os hormônios eles vão estar estimulando aí o crescimento e o desenvolvimento da planta. E a gente vai ter esses hormônios sendo produzidos em alguns órgãos vegetais e sendo transportados de célula a célula nos espaços intercelulares e também sendo transportados pelo xilema e pelo floema, ok? Os principais hormônios vegetais são auxinas, giberelinas, citocinas, ácido abscísico e etileno. E eles vão ser transportados até chegarem nas suas células alvo, que a gente chama, que são onde eles vão atuar, tá bom? Eles podem promover ou inibir o crescimento. E a gente vai precisar estudar cada um deles e entender cada um deles como que eles atuam. O principal, o primeiro que a gente estuda, assim, que foi essa é uma descoberta grande, demorou bastante tempo para entender o que era, mas já sabia da existência dela, se chama auxina, tá? Tá aqui na página 23, então a gente vai começar pela auxina, porque a auxina é um hormônio responsável pelo crescimento propriamente dito, porque auxina significa crescer. Então, já se sabia quando deu esse nome para ela, esse nome genérico para essa substância que eles não sabiam o que era, que estava ligado ao crescimento da planta. Gente, existem diversas auxinas naturais e também algumas sintéticas produzidas pelo homem e utilizadas hoje na agricultura, com diversos outros usos específicos pelo homem, tá? A principal auxina natural é o AIA, tá? É uma sigla, A e A. E a gente fala AIA, tá? Porque o nome mesmo é ácido indol 3-acético, esse é o nome químico dela, né? Então, AIA é a sigla mais fácil pra gente. Gente, a biossíntese da auxina, onde que a auxina é produzida pela planta? Em tecidos relacionados com crescimento. Ou seja, nos meristemas, principalmente no meristema apical, mas em menor quantidade nos meristemas laterais também, tá bom? Embriões, das sementes, porque eles vão estar ali em crescimento também, desenvolvimento, nos tubos polínicos que crescem rapidamente,
Nas folhas jovens, elas vão crescer. Nos frutos em desenvolvimento, porque eles estão crescendo. Até pelas células da parede do ovário, quando ele estiver em desenvolvimento, para formar o fruto. E aquela primeiro caule, né, que sai da semente, aquele caule jovem, né, que a gente chama de coleóptilo. Então, ali também. Ou seja, tecidos em crescimento produzem, então, a auxina para quê, gente? Para crescer. Beleza? E daí ele vai ser transportado, tá, gente? Ele pode ser transportado aí pela planta a diversos lugares para a gente entender daqui a pouco a ação nas plantas. Mas vamos primeiro entender como que ele foi descoberto. O primeiro experimento, né, que descobriu a existência dela foi feita por Darwin e por seu filho. Sim, Darwin, lá em 1881. Como foi o seu experimento? Está aqui na página 24. Lembra do coleóptero? Aqui, ó, coleóptero. Ele tirou o ápice, né? Porque ele percebia que o ápice sempre se curvava em direção a uma fonte de luz para crescer. Então, crescer. Ele tirou o ápice e ele viu que se você removesse o ápice, não se curvava, não tinha esse crescimento curvado, tá bom? Depois, eles também cobriram o ápice com algo escuro, que não permitia que a luz penetrasse ali, e eles viram que não crescia, né? Não tinha essa curvatura. E cobriram então a base, né, com algo escuro, e viram que o crescimento ocorria. Então, o que eles concluíram? Concluíram que na região apical, ou seja, hoje nós sabemos que a gema apical, na região apical tinha alguma coisa que participava do crescimento da planta. Foi tudo que eles conseguiram descobrir naquela época, né, gente, 1881. E daí, foi só no início do século XX, 1928, que outros experimentos foram feitos. Como que foi feito esse experimento? Foi baseado no experimento de Darwin e seu filho, né? Então, cortou aqui também o ápice da planta. Só que em vez de jogar esse ápice fora, eles colocaram os ápices em contato com um bloco de agar. Agar é uma gelatina, tá bom, gente? Uma gelatina bem dura, assim, tá bom? Então, em contato com o bloco de agar. Primeiro, eles fizeram um controle negativo. Um bloco de agar que não tinha nenhum contato, né, com nada limpo, colocaram aqui em cima das plantinhas que tinham seus ápices tirados. E eles viram que nada acontecia, não tinha o crescimento. Mas depois que colocaram as pontinhas aqui em contato com o agar e cortaram quadradinhos e colocaram aqui, eles viram que crescia e crescia curvado. Curvado para que lado? Para o lado que eles colocaram o bloquinho. Então, se eles colocaram um bloquinho mais para o lado esquerdo, era o lado esquerdo que crescia. E se cresce o lado esquerdo, então a planta se curva para o direito, né? Porque se esse lado está crescendo, esse lado fica maior, o outro fica menor, então ela vai curvar para aquele lado, tá bom? Então foi assim. Eles não sabiam que substância era essa, mas eles conseguiram entender que no ápice da planta tinha alguma substância que passava para o bloquinho de agar, uma espécie de gelatina, e daí essa substância era responsável pelo crescimento da planta. Como não sabiam a substância, chamaram genericamente de auxinas. E daí foi só em 1940 que descobriram então o AIA, o ácido indolacético, né? Esse indolo 3-acético que a gente viu. E depois descobriram que existiam outros vários tipos, tá bom? Como justificar que a planta cresce para o lado da luz? Porque a auxina se acumula do lado que não tem luz, ela se acumula do lado escuro. Se ela se acumula do lado escuro, é o lado escuro que cresce, o lado iluminado não cresce, daí a planta se curva em direção da luz. E daí, como que a gente sintetiza tudo isso, né? A ação das auxinas no crescimento vegetal. Gente, o principal ação da auxina mesmo, porque descobrindo qual era a substância, agora a gente consegue entender e estudar, né, com o desenvolvimento da biologia e tecnologia, o que a auxina faz. Ela promove o alongamento celular. Então, é um crescimento por alongamento celular. Essas células elas vão se alongar ali naquele lado. É importante entender que a concentração da auxina ela pode estimular ou inibir este alongamento celular e que partes das plantas são diferentemente sensíveis às quantidades de auxina. Isso a gente pode observar aqui na página 25, que a gente tem um gráfico. Vejam só aqui no gráfico. As raízes
elas são mais sensíveis à concentração de auxina. Olha, poucas concentrações de auxina não fazem nada, tá vendo? Conforme a concentração de auxina vai crescendo, o estímulo ao crescimento, ao alongamento celular vai crescendo. Até que aqui, ó, a gente tem o ponto A, né, que estimula o crescimento, o alongamento celular da raiz. Mas esse ponto A não faz nada para o caule, tá vendo? Então, a raiz é mais sensível a menores concentrações de auxina. Mas se eu aumento, a raiz é inibida, o crescimento dela é inibido. E daí, então, eu vou chegar aqui que vai começar a estimular o crescimento do caule, até que no ponto B é o ponto máximo, e daí se eu aumento mais, daí está inibida tanto a raiz quanto, né, o crescimento do caule, tá? Isso é importante a gente saber, que as raízes são sensíveis a menores concentrações de auxina do que o caule. Então, não adianta ter a concentração de auxina, precisa saber qual é a parte da planta, tá bom? E outras funções, né, outras ações da auxina na planta, a abscisão foliar, ou seja, a queda das folhas. Gente, a concentração de auxina causa queda nas folhas. A concentração de auxina diária é inversamente proporcional à idade da folha. Quanto mais velha, menos auxina ela tem. E quando chega numa concentração de auxina da folha menor que a concentração de auxina no caule, isso é um sinal que a folha vai cair. E daí, então, é formado um tecido no pecíolo, né, que a gente viu que liga a folha ao caule. Ali é formado um tecido de cicatrização e a folha cai, então, para dar lugar a outra folha. O desenvolvimento dos frutos também é influenciado pela auxina, página 23. Crescimento, gente. Então, quando houve a fecundação, as sementes são fonte de auxina. E essa fonte de auxina, então, vai levar, então, ao desenvolvimento do fruto, levando, né, ao desenvolvimento das paredes do ovário, frutos verdadeiros. Algumas plantas, se aplicar a auxina sobre o ovário, mesmo que não tenha tido fecundação lá, vai desenvolver um fruto sem sementes. Por isso que a gente pode ver aí nos mercados, às vezes, melancia sem semente, tomate sem sementes. Como que isso é produzido? É produzido simplesmente um ovário que não teve fecundação. O homem aplica auxinas artificiais sintéticas aí para levar a esse fruto, né? E daí são os frutos sem sementes partenocarpos que a gente viu. A gente também tem um fenômeno que chama dominância apical. O meristema apical, ele produz mais auxina e ele domina sobre os demais, tá? Ele inibe que as gemas laterais cresçam. Assim, a planta vai sempre crescer para cima, né? Assim, verticalmente, né? Aumentar a sua altura. Mas, no caso de uma poda da gema apical, isso vai despertar as gemas laterais, porque não tem mais essa alta concentração de auxina vindo da gema apical. E é isso que acontece, então, quando a gente tem a poda das árvores, né? A gente poda a gema apical para que os ramos laterais cresçam, né? Isso acontece no caso de árvores frutíferas. Esse conhecimento auxilia para que tenha mais ramos laterais e tenha, então, mais frutos, né? Quanto mais ramos laterais, mais frutos pode ter, tá bom? A produção de raízes adventícias também é assim. Vejam só aqui, ó, no caso aqui de raízes de hibisco, uma que foi aplicada a auxina e um que não foi aplicada a auxina. Propagação vegetativa, né? Isso é bem importante para o homem na causa de propagação vegetativa. Ele tirou, então, né, um caule de hibisco e daí um ele aplicou a auxina e no outro não. Olha como o desenvolvimento das raízes adventícias foi bem mais rápido. O que para o homem é bem interessante, assim, ele vai ter mais plantas mais rápido, né? Não vai perder tanto tempo, né? E correndo risco que essa planta aqui não se desenvolva. Então, estimula o desenvolvimento de raízes laterais. Uma outra utilização pelo homem a gente viu que altas concentrações de auxina inibe o desenvolvimento das raízes, certo? E no caso da venda de tubérculos, é só aplicar auxina nesses tubérculos. Então, por exemplo, né, a gente viu aí caule, batata inglesa. Então, para vender batata inglesa, o que faz? Para que não tenha todo esse desenvolvimento de raízes até que a batata chegue no consumidor, aplica auxina nela. E daí vai inibir o desenvolvimento das raízes, ok? E daí então a batata vai durar mais tempo nos comércios sem ter esse desenvolvimento de raízes, uma melhor comercialização
pode ser feita. E também pode ser usada a aplicação de auxinas sintéticas para seletividade de plantações de monocotiledôneas e dicotiledôneas. As dicotiledôneas, elas são mais sensíveis a concentrações de auxinas do que as monocotiledôneas. Então, se você tem uma plantação de monocotiledôneas, por exemplo, arroz, cana, o que você pode fazer? Você pode aplicar auxina. E daí, as altas concentrações de auxina vão inibir o crescimento de dicotiledôneas, então de ervas daninhas dicotiledôneas que poderiam surgir ali na sua plantação. E daí você evita a utilização de algum veneno, alguma coisa mais tóxica, assim, nesse sentido, que poderia até contaminar o solo, a sua própria produção, certo? Em algumas plantas também a auxina estimula a floração, então no caso de algumas bromélias, então estimula a floração, e as bromélias são utilizadas para decoração também, o que então pode ser importante para produtores de bromélias. E também a auxina, ela inibe a senescência e a abscisão dos frutos, ou seja, ela inibe que o fruto fique velho, né, a senescência, e inibe que esse fruto caia da árvore. Ou seja, para quem produz, né, frutos, isso é muito importante. Aplica auxinas artificiais, sintéticas na sua produção. E isso vai permitir que o fruto fique mais tempo preso na árvore, né? Vai dar mais tempo para que esse fruto fique mais doce e vai dar mais tempo, então, para que que esse fruto fique pronto para colheita, né? Que esse fruto cresça, fique maior e que dê tempo, então, de você fazer uma colheita todos na mesma época, tá bom? Gente, por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau!